Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. No programa desta manhã partimos da investigação SIC para falar de uma prática que, embora ilegal, é recorrente no nosso país, com consequências graves para a saúde e para o ambiente. Falamos dos filtros de partículas obrigatórios nos carros a gasóleo, mas que continuam a ser retirados sem que haja fiscalização para detectar a fraude. Perguntamos-lhe como é que vê esta prática ilegal, receia as consequências desta poluição e, por outro lado, compreende o argumento de que a reparação destes componentes é demasiado elevada e como avalia a ação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes perante o problema. Para participar, inscreva-se através dos habituais números de telefone 21416 1148 ou 21416 1147 ou 1148. Sim, aqui. E vários anos depois das primeiras denúncias, os filtros de partículas continuam a ser retirados de forma ilegal dos carros a gasóleo. Os centros de inspeção automóvel não têm capacidade para fiscalizar a fraude, uma vez que o Instituto de Mobilidade e dos Transportes não aprovou ainda a regulamentação necessária. A investigação SIC dá conta de uma prática que acontece com frequência nas oficinas portuguesas. Todos os dias tiram um filtro de partículas de um carro a gasóleo? Todos os dias. Isso é todos os dias. Há quantos anos? Desde 2013. E quem diz a vossa... Quem diz a nossa diz outras. Outras empresas. Artur é o único proprietário de uma oficina especializada nesta prática a aceder a dar-nos uma entrevista, mas só sob anonimato. Pedimos o mesmo a muitos mais. A exposição pública de um negócio que torna os automóveis um risco para a saúde não é fácil de assumir. Até 2013 nós recusámos sempre, nunca fizemos. E felizmente ou infelizmente começámos a fazer em 2013. Porque perceberam que... Percebemos que estávamos a perder dinheiro para a concorrência. Nós não éramos nós a fazer, era outra pessoa que ia fazer. E a nossa empresa cresceu bastante à conta desse negócio. Quem chega à oficina com uma avaria no filtro de partículas nem pensa duas vezes. É para tirar. Substituir está fora de questão, custa em demasia. As marcas perceberam o quanto podiam ganhar e vendem-nos com preços que nem todos podem pagar. Por exemplo, quem tem um carro de 2007, que nos cai aqui muito, um carro nipónico, esse carro, fazer a substituição do filtro de partículas na marca custa 3.000 euros. O valor de mercado do carro é 7.000. O que é que as pessoas vão fazer? Elas optam por eliminar o filtro de partículas, porque resolvem o problema para sempre e gastam 3 ou 4 centenas de euros em vez de gastarem 3.000 euros. Isto é muito simples. As pessoas tiverem que optar entre a sua carteira e o ambiente, eu posso garantir que quase todas elas optam pela sua carteira. Quando o filtro dá problemas, é caro substituí-lo e nem sempre resolve se o tipo de condução permanecer o mesmo. Há soluções para limpar ou repará-lo, mas diz quem o tira, são de eficácia incerta. Para além de que, em alguns casos, retirar o filtro de partículas é muito de retirar em termos de desmontagem e montagem. É difícil e é oneroso em termos de mão de obra. E pode não resultar depois a limpeza. E a pessoa depois volta a pagar para substituir ou eliminar o filtro de partículas. Ou seja, poluir parece a solução mais fácil, mais eficaz e a que recorrem todos, conta-nos Artur, sem revelar nomes, até alguns dos que nos governam hoje já passaram na oficina. Quem é pago para nos salvar também. Vem aqui a enfermeira, o médico, o advogado, o juiz, o político, governantes deste país. Vem aqui todo o tipo de pessoas. Bombeiros e polícia também? Bombeiros e polícia também. Ambulâncias dos bombeiros, por exemplo, onde o próprio mau funcionamento de filtro de partículas já levou a várias quebras de motores, o que é muito mau numa situação de emergência, e então já tem acontecido vários casos de eles virem aqui e nós fazemos a retirada de filtro de partículas. Se isso for verdade, é verdadeiramente escandaloso, porque estamos a falar de efeitos para a saúde e os bombeiros, aquilo que procuram fazer é salvar vidas. Contactada pela SIC, a ASAI garante que nada pode fazer se entrar numa oficina e alguém a retirar um filtro de partículas diante de um inspetor. Curiosamente, o resto da Europa segue em direção inversa. Em Espanha, a polícia faz buscas várias vezes e muitos mecânicos têm sido condenados quando apanhados em flagrante. La Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, ha imputado a los responsables de 8 talleres mecánicos de la Comunidad de Madrid por realizar operaciones de retirada del filtro antipartículas de vehículos para evitar repararlo. Quando saem das oficinas sem filtro de partículas, os condutores voltam à estrada
num automóvel fora da lei. O Código da Estrada é claro, é proibido o trânsito de veículos que não disponham dos sistemas componentes ou acessórios com que foram aprovados. Ou seja, a retirada de qualquer elemento ou alteração funcional do sistema de controle das emissões poluentes não é permitida. A violação desta norma prevê multas entre os 250 e os 1.250 euros e a apreensão da viatura até uma inspeção extraordinária. É uma alteração impossível de homologar de tão poluente que é. Restar-nos-ia que os centros de inspeção dessem conta da fraude, mas a inércia do Estado assim o impede. Este é um opacímetro usado nos centros de inspeção, analisa o fumo que sai dos capos. Quanto mais denso e escuro for, maior é a concentração de partículas e maior a opacidade. Quanto mais denso e escuro for, pior. Mas os sistemas de retenção da poluição do automóvel estão a deixar passar. A última diretiva europeia de 2014 fixa como valores limite de opacidade os que são indicados pelos fabricantes. Esse número está disponível ou junto ao motor ou numa chapa colocada junto à porta do condutor do lado direito. Se lá não estiver, vale o valor de 0,7 m-1 para automóveis a gasóleo construídos desde 2014. A Alemanha foi até mais longe e baixou o limite para 0,25. Em Portugal, os limites do opacímetro são os mesmos de 1999, entre 2,5 e 3. E a culpa é toda do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. É inadmissível que Portugal, que tem feito um esforço grande em políticas de redução das emissões de poluentes, não tenha ainda, após 20 anos, atualizado estas exigências de verificação. Trouxemos 3 automóveis a um centro de inspeção, um que não foi tocado e 2 deles sem filtro de partículas. Chegámos à conclusão de que, se o Estado já estivesse a cumprir a lei, algumas destas fraudes seriam detectadas, mas nem assim todas. Outras exigem equipamentos novos para as revelar. Já agora, com os limites em vigor, que são de 1999, quase nenhum automóvel a gasóleo chumba por ser demasiado poluente, embora tantos circulem ao nosso lado todos os dias. O primeiro automóvel do nosso teste é uma carrinha de 2009 sem filtro de partículas e com problemas graves que saltam à vista de qualquer inspetor. Mas quando chega à altura do opacímetro fazer a medição, os valores antigos pelos quais Portugal se rege garantem que este automóvel, apesar de extremamente poluente, fica perto do limite, mas não chumba. Se o IMT já tivesse produzido a regulamentação com base nos números que Bruxelas exige, não passaria. Nem este, nem tantos que aqui chegam sem condições. E vamos ao debate. Em estúdio está Hugo Tente, investigador em qualidade do ar e transportes, e através dos nossos estúdios em Matosinhos também Carlos Arial, presidente da Associação Nacional dos Centros de Inspeção Automóvel. Muito bom dia aos dois, agradeço já a vossa presença. E Carlos Arial, vou começar precisamente por si, por lhe perguntar como é que viu esta reportagem. Presumo que não o tenha surpreendido esta realidade. Muito bom dia. Eu começo primeiro por retificar o nome, é Paulo Arial e não Carlos Arial. Fica feita essa retificação. Julgo que esta reportagem foi muito bem conseguida. Acaba por tocar quer na componente técnica da alteração que é efetuada aos filtros de partículas, quer na exposição da situação legislativa que neste momento se enquadra estes parâmetros a nível da inspeção automóvel, e por isso julgo que foi um excelente trabalho desenvolvido pela SIC no sentido de especificar a forma ou a adulteração que está a ser feita ao nível dos filtros de partículas e a razão pela qual os centros de inspeção têm dificuldades em aprovar ou reprovar, porque o quadro legislativo que neste momento está em vigor tem parâmetros de tal forma largos que, diria, quase tudo cabe dentro desses parâmetros. E portanto não surpreende,
É uma prática comum nos centros de inspeção? Ou seja, os inspectores detectarem, perceberem claramente que há aqui uma irregularidade, mas não poderem fazer nada? Não, vamos cá perceber como é que a inspeção, no fundo, é feita neste capítulo. A inspeção resume-se basicamente a dois pontos. Um tem a ver com a componente visual e como, na realidade, estamos a falar que aquilo que é retirado no filtro de partículas é o miolo do filtro de partículas e depois toda a parte visual do equipamento mantém-se, por isso de tal forma que o inspetor não tem condições para avaliar se na realidade foi ou não foi retirado o miolo, porque a legislação também assim o define, que durante a inspeção não é permitida a desmontagem de qualquer órgão ou componente do veículo e, por outro lado, tem a ver com os limites que estão definidos na legislação relativamente à emissão de poluentes, à opacidade. Como, na realidade, os limites que hoje os centros trabalham, com base naquilo que está no despacho 5392 de 1999 e que é, no fundo, o quadro legislativo que está em vigor nos centros de inspeção, como eu dizia, o intervalo é de tal forma grande que, diria que mesmo retirando o filtro de partículas, os veículos acabam por cumprir. É evidente que se passarmos a trabalhar com os números que estão definidos na diretiva e que são substancialmente mais baixos, estamos aqui a falar 2.5, 3 para 0.7, por isso percebem perfeitamente que estamos a falar aqui numa abrangência ou num intervalo extremamente grande. Naturalmente, se baixarmos para esses 0.7, a malha vai apertar significativamente e muitos dos veículos que hoje passam no centro de inspeção e que lhes foi retirado o filtro de partículas deixam de passar, naturalmente. E já vamos a essa parte da fiscalização, Paulo Arialo. Vamos com o Hugo Tente aqui para perceber, estamos a falar de uma discrepância enorme de valores no que respeita à diretiva europeia e àquela legislação que ainda está em curso em Portugal, de 0.7 para 2.5. Vai uma grande diferença. Ajude-nos a perceber o que é que isto representa em termos de poluição para nós, para a nossa saúde e para o ambiente. Olá, bom dia. Do ponto de vista de poluição, o que representa é uma diferença absolutamente abissal. Para terem uma ideia, com 2.5 a 3, na vossa peça vocês inclusivamente disseram mais ou menos que chumba 1 em 1000. Eu acho que nem 1 em 1000 chumba, na realidade. Até porque, por um lado, a opacidade não é o melhor para analisarmos partículas, já vamos ver isso e vocês citam isso na peça e o Paulo também falou nisso agora há pouco. Por outro lado, estes limites são tão largos que, de facto, eu diria que qualquer veículo com combustão consegue cumpri-los, praticamente. Portanto, o que é que se passa aqui? O que se passa é que nós estamos a usar um indicador que não é o melhor para partículas e convém explicar que as partículas, o problema não é serem as partículas em si, o problema é que as partículas têm consequências muito nefastas do ponto de vista de saúde pública, são talvez o poluente atmosférico mais crítico do ponto de vista das áreas urbanas, conjuntamente com os óxidos de azoto, que vamos ver que também têm origem no tráfego automóvel, nomeadamente nos motores de combustão interna, seja diesel e seja a gasolina. Qual é o problema que se põe aqui? O problema é que, sendo o indicador inadequado, nós estamos a permitir que um indicador que não é muito bom para o que nós queremos medir possa ir até 10 vezes acima do que deveria ir. Portanto, na prática, o que nós estamos a dizer é que, do ponto de vista de centros de inspeção periódica obrigatória, de manutenção regular, nós não estamos a assegurar a saúde pública. Repare que só em 2015, em Portugal tivemos 6.000 mortes prematuras devidas à poluição atmosférica. Portanto, esse é o peso que nós estamos a pôr aqui. Precisamente, vamos olhar para as consequências práticas deste tipo do efeito da falta deste filtro de partículas para a nossa saúde. Porque os portugueses muitas vezes falam do ambiente como uma coisa abstrata. Mas no que toca à nossa saúde, que consequências é que isto nos traz? É muito simples. E, mais uma vez, aqui na explicação também se percebe que a opacidade não é o melhor. A opacidade o que mede é a extinção de luz. Portanto, é a quantidade, é quão negro é o fumo que sai do tubo de escape. Mas ele pode ser relativamente negro ou pode ser relativamente claro, mas ter lá muitas partículas muito pequenas. As partículas muito pequenas, estamos a falar de partículas muito mais pequenas que um diâmetro de um fio de cabelo. Coisas mesmo microscópicas, autenticamente. Essas partículas têm uma particularidade complicada, que é acompanham o nosso sistema respiratório, portanto chegam
aos nossos alvéolos pulmonares, à nossa corrente sanguínea, provocando problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, aumento de incidências de cancros do pulmão. E esse peso é um peso que toda a sociedade como um todo paga. Não é? Portanto, esta incidência, maior incidência de doenças, este aumento da morbilidade, é pago por todos. Vocês tocaram no ponto essencial, que é, infelizmente, o que nós podemos fazer para combater, nomeadamente não assegurar que temos meios de despoluição, como são os filtros de partículas, são absolutamente decisivos. A alteração de emissão de partículas com e sem filtro de partículas é gigante, no caso dos motores a diesel. E vocês tocaram no ponto, o problema é que o custo da poluição atmosférica é pago por todos. Mas o custo de não emitir é pago apenas por alguns, que são os que usam os veículos. E pior, depois, como na utilização é mais barato retirar o filtro de partículas, a análise custo-benefício é feita só em termos económicos. E eu penso assim, bem, o que me interessa é as minhas finanças individuais. Eu vou retirar o filtro de partículas, já não tenho problemas de desempenho, não tenho o problema de regeneração do filtro, não tenho o problema de ter que substituir o filtro de quando em quando, porque é efetivamente caro, não é? E substituo isso em meu prol próprio, ou seja, faço isto e o utilizar do meu carro é mais barato. Quem paga tudo é a sociedade como um todo. Certo, mas com uma legislação que, pelos vistos, permita isso. Claro. Como é que vê a posição do Governo e o facto de ainda estarmos nestes níveis e ainda não termos esta regulamentação focada nesta fiscalização e olharmos, de facto, para a necessidade de termos este aparelho e este filtro de partículas nos carros a gasóleo? É assim, pessoalmente acho incrível, por várias razões. Aliás, eu acho que isto é um bocadinho a prova. Nós, nas europeias, tivemos uma participação péssima global e eu acho que, em termos de órgãos de soberania e quem decide nestes aspectos próprios, também está a ligar muito pouco ao que é a legislação europeia. Vamos lá centrar isto. A legislação europeia, do ponto de vista de qualidade do ar, é até muito completa. O grande problema que nós temos sempre, classicamente, é que nós demoramos muito tempo a transpô-la. Em 2014, saiu uma nova diretiva europeia, a tal que depois permitiu que os valores de opacidade descessem, que não é uma solução ideal, atenção. Devíamos mudar de indicador, por exemplo, para a contagem de partículas, como já fazem alguns países, esses sim pioneiros, e para lá do que diz a legislação europeia, mas nós nem sequer fizemos os mínimos. Portanto, desde 2014, transpusemos a diretiva para um decreto-lei de 2017, mas ainda não o regulamentámos por completo. Portanto, temos, neste caso, o Instituto de Mobilidade e Transportes a precisar fechar este ciclo, porque esse passo já era um passo decisivo. Repare que nós passamos finalmente a ter a perspectiva da importância da saúde pública e passamos finalmente a ter a perspectiva de restringir a circulação em alguns pontos. Por exemplo, na cidade de Lisboa, com a zona de emissões reduzidas. Essa restrição é feita com base nas emissões, ou seja, quanto menos emissões o carro tem, mais livre é para poder circular nessas zonas. Se nós não tivermos confiança no que é as emissões efetivas dos carros que temos em circulação, estamos a subverter o sistema. E isso é que não pode ser. Portanto, parece-me que às vezes há muita dificuldade em conseguir dar o passo seguinte. Este passo de regulamentar o Decreto-Lei de 2017 já devia ter sido dado. Isso parece-me óbvio. Não resolveria tudo. Aliás, há muita coisa que pode ser feita. Há muitos países que... Mas como ouvimos na reportagem, iria detectar, pelo menos estas situações irregulares, iriam ficar claras à vista. Resolveria os principais problemas, porque isto é assim, sempre que nós agimos para reduzir poluição em algum setor, as primeiras medidas retiram aqueles que são extremamente poluentes. E às vezes são meia dúzia de veículos que produzem a grande maioria da poluição. E, portanto, a lógica das zonas de emissões reduzidas é exatamente essa. Não se aplica aos carros por serem velhos, mas sim por emitirem muito mais. Aliás, se me permite, até se esclarece uma coisa. Muitas vezes há aquela dúvida de dizer assim, bem, eu tenho um determinado modelo num veículo que comprei em 2008. Estão-me a dizer que se eu comprasse o mesmo modelo em 2009, ele tinha emissões diferentes? Sim, porque senão não seria autorizado a venda na Europa em 2009, porque subimos uma norma euro. Quando nós tiramos o filtro, e o Paulo citou bem a questão de a inspeção visual não chega, eu diria que se calhar é a altura de começarmos a pensar todos em adquirir tecnologia que responda a isto, que já nem sequer é muito cara, como por exemplo os contadores de partículas, está bem? Há momentos em que nós temos que ser
Já não digo pioneiros, porque já vamos muito atrasados neste comboio, mas digo Mas temos que dar um passo em frente. prudentes. Eu vou aproveitar as suas palavras precisamente para perguntar ao Paulo Arial como é que vê de facto o que é que poderia ser feito, qual é que seria o melhor sistema para fazermos esta medição e também que eventuais custos isto teria ou se o investimento é assim tão grande que não seja feito. Eu diria que numa primeira fase aquilo que devíamos avançar com alguma rapidez tem a ver com a transposição da diretiva. Sem dúvida. Ou seja, realmente, como o Hugo referiu muito bem, não faz qualquer sentido estarmos nesta altura a trabalhar com os valores de há 20 anos atrás, com a complexidade e com a evolução tecnológica que houve na componente dos veículos. Por isso, eu diria que essa é a medida mais rápida de implementar e que, naturalmente, já iria fazer aqui uma segregação num determinado grupo de veículos, que são, como disse bem, aqueles que são os mais poluentes. A outra componente tem a ver com a introdução de novos equipamentos e novas metodologias de inspeção. Novos equipamentos, como falou a questão também eventualmente do OBD também, que como complemento do opacímetro seria naturalmente uma medida também muito satisfatória e que iria também contribuir para uma segregação ainda maior dos veículos mais poluentes. Há uma outra matéria que a Associação também tem vindo a defender, não fugindo muito daquilo que é o universo de uma inspeção periódica. E o universo de uma inspeção periódica pressupõe, como a própria diretiva o diz, que é um ato rápido, barato, mas eficaz. E depois também estudar então as novas metodologias de inspeção. E eu estou-me a referir, por exemplo, aquilo que hoje é efetuado ao nível de uma inspeção periódica é com o veículo de uma forma estática. Por isso, o que nós poderíamos também evoluir, e em alguns países já estão a evoluir nesse sentido, até porque a capacidade de equipamento está, de alguma forma, instalada ou largamente instalada no nosso país, com a existência de bancos de potência, os chamados dinamómetros, e seria nós evoluirmos para uma análise também da emissão de poluentes com base no veículo de uma forma dinâmica, por isso com o veículo no dinamómetro e aí fazermos uma medição dos veículos. Há aqui um campo de atuação muito importante e que nós devemos evoluir muito rapidamente. Deixe-me dizer que aquilo que eu tenho vindo a referir é que nós em Portugal legislamos muito rápido. Rapidamente transpomos as diretivas europeias, mas depois somos muito lentos naquilo que tem a ver com a regulamentação e com a implementação dessas medidas. Por isso, aquilo que é necessário fazer não é muito para as vantagens que podem vir daí, com a redução, naturalmente, da poluição na atmosfera. Hoje nós damos alguma importância, e eu não utilizei o alguma de uma forma banal, damos alguma importância à questão da sinistralidade rodoviária, mas damos muito pouca importância às questões ambientais. E a componente dos centros de inspeção, para além da questão da segurança rodoviária, prende-se também nesta questão ambiental e também, naturalmente, com a questão da conformidade dos veículos de acordo com a sua homologação. Mas é nesta componente ambiental que tem que ocorrer rapidamente uma progressão para que possamos vir a cumprir aquilo que são os desígnios dos centros de inspeção. E pelo menos assumir e aplicar as diretivas que já foram aprovadas também a nível europeu. Vamos abrir o nosso debate aos nossos telespectadores. Chamo-me Miguel Costa, ele está a ver-nos em Póvoa de Varzim, é mecânico de automóveis. Muito bom dia, Miguel. Peço-lhe para partilhar connosco a sua experiência enquanto mecânico, se de facto costuma ver esta prática e o pedido frequente por parte dos clientes a pedirem para ser retirado este filtro de partículas. Muito bom dia. Olá, Antes de mais, queria aproveitar a ocasião para dizer o seguinte: a questão ambiental é uma questão transversal a outros setores de atividade e não só ao setor de atividade que diz respeito à reparação automóvel, não é? Como sabem, portanto, a questão ambiental e a poluição ambiental não advém só das emissões de CO2 ou de carbono para a atmosfera, e, digamos, os responsáveis por esse fenómeno não são apenas e só os veículos, não é? Claro, com certeza. Estamos a falar nos meios urbanos que juntam e que concentram bastantes veículos com emissões para a atmosfera. É só para dizer que, de facto, há aqui uma questão prévia que é,
nós falarmos em ambiente, há aqui vários fatores que têm que ser ponderados, para além da questão do automóvel. Quanto à questão em concreto, eu queria dizer o seguinte, há aqui uma série de verdades que foram ditas, mas há aqui meias verdades e há outras que nem foram focadas. Para começar, quando um filtro de partículas está em condições de não funcionamento correto, há vários métodos para perceber isto. Ou seja, não é só pela emissão, não é? Estando ausente o filtro de partículas, ou pela quantidade de emissões, que nós conseguimos ver se o filtro está ou não está presente. Nós temos situações que podemos perfeitamente utilizar, recorrendo a equipamento para o efeito, que permitem, entre outras coisas, por exemplo, medir a pressão à entrada do filtro e à saída. Se a pressão diminui, significa que o filtro está entupido e, portanto, há métodos para corrigir isso. Outra coisa que foi dito na vossa reportagem, e é verdade, não nego, mas não creio que isso seja a única solução. Que é assim, há mecanismos que permitem, através do recurso, por exemplo, a limpeza do filtro com método de ultrassom, não é? Desmontar o filtro, fazer a operação em questão, e isto tem custos relativamente reduzidos relativamente a um filtro novo. Depois falaram aqui da questão da regulamentação. Portanto, fazendo a reparação do filtro, é isso que me está a dizer, Miguel? Não é fazendo a reparação do filtro, é fazendo a limpeza, não é? A limpeza do filtro. Diga-me, bom, mas há casos em que a limpeza dos filtros não resultam porque, passado algum tempo, isto está exatamente na mesma. Não está na mesma. A questão é que tem que ser feito um serviço com qualidade. E se o serviço for feito em qualidade, com qualidade, o filtro fica a funcionar durante mais algum tempo. E depois tem a ver também com as condições de utilização que cada condutor faz relativamente ao veículo, não é? Ou seja, um carro que está em circuito urbano e que faz circuito urbano e que não faz as regenerações e que o cliente nem sequer está alertado para estas situações, naturalmente, não é? Vai entupir o filtro muito mais rapidamente. Mas depois há aqui outras coisas que eu queria também mencionar, que é o seguinte. Falaram da legislação e da questão dos centros de inspeção automóvel. Eu acho que os centros de inspeção automóvel, não é? Fazem aquilo que podem e consoante podem, até porque os centros estão a trabalhar em concorrência. É preciso não esquecer. E muitas das vezes, não é? Para além da questão do limite não estar imposto como deveria pela norma Euro 5 e até Euro 6, não é? Que já está em vigor. Não é? A verdade é que os centros de inspeção fazem aquilo que lhes permitem fazer e de acordo com as possibilidades que têm. Poderiam ter capacidade para muito mais, é um facto. Com certeza, e isso fica claro nesta reportagem, que de facto não há essa regulamentação legal para fazerem mais do que aquilo que já fazem. Miguel, deixa-me aproveitar para lhe perguntar uma curiosidade que foi mencionada na nossa reportagem. A norma Euro 6 e Euro 5 não é regulamentação, é regulamentação. O que ela tem é que ser, digamos, Naturalmente. Miguel, deixa-me aproveitar para lhe perguntar o seguinte. Enquanto mecânico de automóveis, nós vimos na nossa reportagem que em Espanha, por exemplo, já é frequente haver algumas ações de fiscalização por parte das autoridades para ver se estas situações estão a ser feitas de forma irregular. O Miguel alguma vez se apercebeu na oficina para a qual trabalha, ou na sua oficina, não sei se é proprietário ou apenas trabalhador, se alguma vez viu alguma destas ações de fiscalização nas oficinas? Não, porque repare, a questão é a seguinte, nós nem sequer temos, digamos, agentes de fiscalização vocacionados, não é? Ou treinados, se quiserem, para investigar este tipo de situações, porque isto implica conhecimento técnico, isto não pode ser feito por alguém que se lembrou de fiscalizar, digamos, uma oficina e que nem sabe o que é um filtro de partículas, está a ver a complexidade disto? É alguma, não é? Não é nada de transcendente, não é? É alguém, digamos, que tenha preparação para o efeito, pode fazê-lo, mas a verdade é que bastava simplesmente, se calhar, começar por criminalizar, não é? Este tipo de práticas. E também, já agora, deixe-me dizer o seguinte, é porque a questão aqui também é política, não se esqueça. Porque, repare, nós recentemente tivemos incentivos para a aquisição de veículos elétricos e têm, até há muito pouco tempo, tinham um incentivo fiscal para. A partir do momento em que se atingiu a venda de 1000 carros, não é? Esse incentivo fiscal foi cortado. Portanto, a questão aqui é muito mais vasta do que falarmos apenas e só do filtro de partículas. Isto envolve aqui muitas dimensões, não é? E está-se aqui a pôr o foco, digamos, nos mecânicos e nos, digamos, mecânicos de eletrónica, porque é preciso não esquecer que o filtro de partículas é eliminado fisicamente, mas ele também tem que ser eliminado eletronicamente.
E, portanto, quem faz a eliminação de um filtro eletronicamente, normalmente não é o mecânico, não é? Que tem, digamos, recursos parcos e conhecimento modesto, é alguém que já está, digamos, relativamente bem preparado e tem bastante consciência daquilo que está a fazer. Daquilo que está a fazer. Miguel, agradeço-lhe, muito obrigada pela sua participação na Opinião Pública e também por ter partilhado aqui a sua posição sobre esta questão. Passo a chamar José Soares, está a ver-nos em Setúbal, também é comerciante de automóveis. José, muito bom dia. Doutor, bom dia. Olá, bom dia. Olha, eu antes de mais quero dar os parabéns ao vosso programa e em particular a este assunto. Eu estou há 28 anos no mercado e este programa e este assunto é muito pior do que aquilo que as pessoas pensam. Que é assim, não é diariamente, mas é tipo semanalmente, entram pessoas pelo stand, entram pessoas que me telefonam a perguntar, tenho este problema assim, assado. Como é que eu resolvo? Disse, olha, explico, ou vais à marca, ou mandas limpar, e no último caso, há quem faça, quem tire mesmo a peça em si, para fora, o filtro de partículas. Eu disse, o que é mais barato? Mais barato é a última hipótese. Ora, se nós notamos, quando vendemos o carro, que as pessoas hoje em dia estão mais consciencializadas em relação à prestação do carro, têm que pagar as despesas e o ordenado que nós vimos nos recibos, 600, 700 euros, em média, ganha tudo 600, 700 euros. Como é que uma pessoa depois tem dinheiro para ir a uma marca pagar 700 euros, 1000 euros ou 1500 euros para resolver um problema do carro? É impossível. A pessoa está preocupada em pagar a prestação do carro. Portanto, o que for mais barato é o que a pessoa decide fazer. Portanto, é assim, se houvesse uma busca, como vocês mostraram no vosso programa, em Espanha, nas oficinas em Portugal, minha senhora, olha, ia tudo, metade das oficinas ia tudo para o desemprego. Ia tudo encerrado. Porque é o que eles fazem. Não me estou a referir a oficinas, às novas oficinas, tipo, sei lá, Norauto, essas coisas assim. Não me estou a referir a essas. Estou-me a referir ao dono da oficina, tem uma oficina há 30 anos ou há 40 anos, e pronto, e tem menos trabalho já, e tem lá os empregados. E como vimos, é de facto uma prática que acontece variedíssimas vezes nas oficinas do país. É mais normal do que os senhores imaginam. É mais normal do que os senhores imaginam. José, muito obrigada pela sua participação. Peço desculpa, mas temos mesmo de avançar e também se prende, fazemos aqui a ligação com o próximo telespectador que nos liga, é José Gameiro. Ele é dono ou trabalha numa empresa que é fabricante destes filtros, a quem eu peço, José, a sua ajuda para percebermos isto mesmo. Ajude-nos a explicar se de facto... O que é que está aqui em causa? São assim tão caros estes filtros? Porque é que as pessoas não conseguem ter alternativa, senão muitas vezes retirar o filtro de partículas, dado o valor elevado deste arranjo? É mesmo assim? Bom dia. O meu nome não é José Gameiro, o meu nome é Abílio Cardoso, sou o CEO da Veneport. Respondendo à sua questão, nós efetivamente somos fabricantes de filtros de partículas. Aliás, sistemas de escape, todas as componentes de sistemas de escape, não apenas filtros de partículas, somos fabricantes para diferentes marcas e também para o mercado de reposição, chamado mercado IAM Aftermarket. Os preços dos produtos que disponibilizamos no mercado são preços, diria, competitivos, mas concorrer com situações como aquelas que ontem foram levantadas na reportagem do jornalista Pedro Miguel Costa, que naturalmente eu tenho que felicitar, porque há muitos anos ando a alertar para este problema dos filtros de partículas, mas não apenas dos filtros de partículas, também dos catalisadores. O problema, efetivamente, em Portugal, e não só em Portugal, mas em Portugal é bem mais grave, é de facto assustador, porque há uma prática há muitos anos que levou a esta situação que ontem foi efetivamente levantada pela SIC, que tem a ver, efetivamente, com uma questão fundamental, que é a inexistência de legislação adequada para, digamos, regulamentar toda esta atividade. E eu não quero fugir à sua questão, mas dizer-lhe o seguinte. Não me parece, enquanto cidadão, que o problema se possa colocar ao nível de é possível ou digamos, para o particular ou para a empresa A ou B ou C,
o custo é ou não significativo. Nós estamos a falar de questões de saúde pública, estamos a falar de questões de emissões em que o preço não tem que ser o primeiro aspecto. É evidente que, do ponto de vista da aquisição, há que haver alguma competitividade e algum, digamos, capacidade de aquisição por parte dos particulares. O que existe, não só a Veneport S.A. como outros fabricantes, têm ao dispor, têm disponíveis um conjunto alargado de soluções, não forçosamente para todas as marcas, mas para uma grande parte das marcas, a preços competitivos. Agora, deixem-me colocar uma questão fundamental. De facto, em Portugal existe um problema de DPFs, de retirar dos DPFs. Nós alertámos o IMT, escrevemos ao IMT, escrevemos à ASAI, alertámos à ASAI, estivemos presentes em fóruns organizados pelos jornais da especialidade durante anos. E nunca ninguém teve o particular cuidado de dar seguimento a um aspecto que é fundamental para a saúde. E nunca tiveram resposta, Abílio, a essas denúncias? Estive reunido com vários presidentes do IMT que me disseram que tudo iam fazer para que este assunto fosse tratado de forma diferente. Estive reunido com a Secretaria de Estado, estive reunido com a ASAI, tivemos em fóruns públicos em que algumas dessas entidades estiveram presentes e outras que foram convidadas e não quiseram estar presentes, mas na verdade ninguém deu seguimento a isso. Mas isto no fundo tem a ver, que é isso que eu queria dizer, com a legislação permissiva que temos em Portugal. Porque de facto a portaria 221 de 2012 regulamenta aquilo que era necessário fazer para o controle dessas situações. Só que depois, estranhamente, em 31 de dezembro de 2013, através de uma alteração à portaria 370, isto é, de 2013, vem, digamos, revogar a portaria e vem permitir, se ler o ponto 2, diz o seguinte, o artigo 6, aliás, sem prejuízo do disposto do número 2, os CITV devem dispor dos seguintes equipamentos. E depois enumera a obrigatoriedade do equipamento OBD e do medidor de partículas, bem como das datas de entrada em funcionamento, estão estabelecidas por liberação de IMT, em função do progresso técnico e científico dos veículos e dos respectivos equipamentos de inspeção técnica. Ora bem, desde esta data, existe uma profunda atitude de anarquia, diria, e de fiscalização, que começa pelos centros de inspeção, que não estão preparados ou não querem estar preparados, ainda por cima, quando estamos a falar de um investimento relativamente reduzido, mas em que, efetivamente, ele não foi feito. E o que acontece é que a grande parte dos mecânicos, digamos, não das marcas, embora tenhamos conhecimento que algumas marcas mandam garagens especializadas neste tipo de situações também fazer algumas alterações de filtros de partículas. Mas nós temos alertado, como disse, o IMT, a ASAI, para estas práticas. Portanto, não é por falta de aviso da vossa parte. Abílio Cardoso, muito obrigada. Agradeço ter telefonado para cá e ter entrado em direto no nosso programa também para dar aqui o ponto de vista do que têm sido também os fabricantes destes componentes tão importantes para preservarmos um pouco daquilo que é ainda o que resta do nosso ar respirável. Ouvimos ainda, antes de passarmos para a nossa conversa em estúdio, David Vieira, está em Sintra. David, muito bom dia. Bom dia Olá, ao programa e aos seus convidados. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns pelo programa e também pelo tema. Curiosamente, eu acho que com o meu testemunho vamos fechar aqui um círculo de 360 graus. Portanto, tivemos fabricantes de filtros, temos um comercial de automóveis, temos um mecânico e vamos ter o consumidor. Eu gostaria de partilhar para o programa e perguntar, nomeadamente, ao Hugo Tente, em específico. Eu tenho uma viatura que fez em janeiro 1 ano, ok? Fez 11 mil quilómetros, filtro de partículas, portanto entupiu, não fez a regeneração. Foi substituída na marca, com garantia. Passado 1.300 quilómetros de ser substituído, averiou novamente. Portanto, substituíram um filtro de partículas e o sensor, peço desculpa se não estou a dizer corretamente, mas o sensor que mede os filtros de partículas. Neste momento o carro está na garantia, novamente, e recusam-se a arranjar garantia porque dizem que é má utilização.
É assim, eu sou totalmente a favor do ambiente, acho que deve ser inspecionado. Agora, eu acho que o problema talvez esteja mais a montante nos fabricantes. E é aí que tem de fazer pressão. Temos vindo a falar só de carros muito antigos e de carros de 2008, carros de 2007, carros mais poluentes. Não é o caso do nós seu. aqui temos um carro de 2018, que já tem o sistema de AdBlue, que eles dizem que ajuda nos filtros de partículas. Um carro que fez 1.300 km com uma viagem que supostamente o escape atingiu os tais 600 graus para fazer a incineração do filtro de partículas, das partículas, e fica novamente, portanto, com o filtro de partículas danificado e a marca não faz garantia. Portanto, o que é que resta a nós enquanto consumidores? E é aqui que eu me estou a colocar neste momento. Ou retiro o filtro de partículas ou substituo o carro. Não é? Porque, quer dizer, se a garantia já não está a cobrir, no futuro eu quero saber como é que vou fazer. E estamos a falar de um carro de 70 mil euros, que sofre uma desvalorização de 20 mil num ano. Portanto, isto vai mais além do que os carros antigos. O pior é o futuro e os carros estão assim neste momento, quanto a mim, as marcas estão a estrangulá-los de tal forma que isto vai ser pior no futuro. Gostaria só de perguntar realmente se têm esta noção dos carros novos também estarem a ter este problema. E pego precisamente, David, agradeço bastante ter entrado no nosso debate, até porque vou pegar precisamente nas suas palavras e no seu testemunho para voltarmos aqui à conversa em estúdio com o Hugo Tente, que de facto ouvimos ao lado do consumidor, ao lado deste senhor que tem um carro recente, não é sequer um carro antigo, que quer fazer, que fez os arranjos do filtro de partículas, mas que chega também a um ponto que é quase insustentável, não é? Portanto, o que eu pergunto é se a legislação também tem em conta a realidade do que é esta tecnologia e do que ela representa para o consumidor e se o consumidor terá efetivamente capacidade para fazer cumprir a lei. Bem, obrigado primeiro que tudo às perguntas do David. É assim, a primeira coisa que eu devo dizer é que não percebo que haja algum tipo de exclusão de garantia num filtro de partículas. Está bem? O filtro de partículas, a sonda lambda, a válvula EGR, todos os esquemas de despoluição que um carro possa ter, fazem parte integrante do carro. Portanto, dizermos que há uma parte que é excluída da garantia... A má utilização... Foi a justificação que lhe foi dada para a não atribuição. Pois, não faz muito sentido por uma razão muito simples, que é... Os ciclos urbanos, de facto, não atingem temperaturas tão altas e a regeneração do filtro faz-se menos. Ainda assim, o filtro tem que prever essa situação. Aliás, a maior parte dos quilómetros da maior parte dos veículos vendidos na Europa são urbanos e não extra-urbanos. Portanto, os tais que permitem regenerar o filtro mais facilmente. Portanto, aí não me parece fazer nenhum sentido. Eu posso dizer o meu caso pessoal. Eu tive uma válvula EGR, que é a válvula que permite descer a temperatura de escape e, portanto, com isso permite reduzir os óxidos de azoto. E ela avariou. A única diferença e a única vantagem, porque a vantagem comparativa com os filtros de partículas é que eu sem válvula EGR o sistema corta-me a potência. E, portanto, eu não ando. O que quer dizer que eu com a válvula EGR tenho sempre que a substituir, que reparar. O que é que se passa aqui? De facto, não tenho explicação para não haver garantia. Eu acho que esse tem que ser o foco, primeiro que tudo. Porque, independentemente do que avarie, se o veículo está em garantia, é um bem que tem que ser reparado. Mas ainda é assim, se olharmos para o quadro que este telespectador nos descreveu, de um carro recente, com apenas um ano já ter ido 2 ou 3 vezes para a oficina reparar... Não é toda a gente que consegue fazê-lo, que consegue suportar estes arranjos. E muitas vezes é isso que leva as pessoas a retirar em última instância estes filtros. Como é que poderíamos fazer com que também esta legislação também acompanhasse o que é a necessidade do consumidor? Sem dúvida, é assim, vamos lá ver. Em relação à garantia, eu acho que se temos marcas que não cumprem garantia, seja lá no que for, o consumidor tem que responder da próxima vez que comprar, compra outro. Isso, sejamos claros. Depois acho uma coisa, que é assim, nós não podemos estar a falar de retirar o filtro de partículas como sendo uma coisa normal, não é? É crime, porque... É ilegal. Reparem que nós estamos a falar de um veículo que tem determinadas especificações de emissões, com isso pode provavelmente circular em algumas áreas e nós estamos a aldrabar o sistema todo. Portanto, temos que pensar que nem sequer deveria ser uma opção. O que estamos aqui a falar hoje é que, se por um lado nós percebemos isto do ponto de vista do consumidor, porque é verdade, é onerado sucessivas vezes com o custo,
Se bem que o Miguel Costa falou na limpeza dos filtros, é sempre uma boa opção quando é viável, está bem? Porque para já não vou comprar um filtro novo, vou gastar menos dinheiro, vou reutilizar e voltar a regenerar um filtro como deve ser. Agora, voltando à questão, o que não faz sentido é o Estado permitir que isto aconteça. Exatamente. Portanto, vamos lá ver, o consumidor em última instância tem mais opções no mercado. E lembro-me de uma polémica relativamente recente sobre o que é que vai acontecer aos veículos diesel doravante, não é? Nomeadamente com a maior penetração dos veículos elétricos no mercado. Eu acho que os construtores, nós vemos sempre isto como coitadinho do veículo diesel, coitadinho do motor de combustão interna. Se calhar estas são as razões porque o motor de combustão interna sucessivas vezes é referido como indo acabar daqui a pouco tempo. E não sei se é amanhã, se é depois, mas de facto a tendência vai estar lá. Porque outra questão que eu só queria tocar tem a ver com o Dieselgate. As regras são para todos e, portanto, quando nós temos na Europa regras que dizem assim, quem quer vender veículos na Europa tem que cumprir estas especificações, nós temos que necessariamente perceber o que é que estamos a fazer. E quando há alguém que aldraba o sistema, na altura eram os construtores, agora é o consumidor, eu do ponto de vista comparativo não posso ter pessoas que andam a assumir o custo e que andam... A opção por comprar um veículo assim ou assado é sempre do consumidor em última instância. E eu percebo que possa ser um custo muito grande, mas o Estado como um todo tem que assegurar a saúde pública de nós todos. E não a condição específica do carro do A ou B ou C. Isso parece mal. E vou dar a palavra muito rapidamente também ao Paulo Arial, que está nos nossos estúdios em Matosinhos. Paulo, para dar a palavra, vendo a sua análise, se quiser dizer alguma coisa em relação aos telefonemas que ouvimos, e também lhe perguntando se, na sua consciência, se de facto esta regulamentação for chegar e for de facto aprovada, haverá muitos carros que de facto vão chumbar na inspeção. Acredita que sim? Vamos, se calhar, iniciar pela questão das intervenções dos telespectadores. E, em particular, até nesta última do David. É um facto que hoje, com a elevada tecnicidade dos veículos, encontremos veículos com problemas que, pela sua utilização, criam enormes despesas aos consumidores. E esta situação não me parece razoável. Por isso, eu diria que um dos fatores também importante aqui é, do lado dos fabricantes dos veículos, encontrarem uma solução para estas questões, para esta questão do filtro de partículas. A outra questão tem a ver, e eu julgo que está muito bem explícito já hoje, tem a ver com a aquisição de um veículo. Muitas das vezes nós não olhamos para a utilização do veículo quando da sua aquisição, mas percebemos hoje que, e em particular estes veículos a diesel equipados com filtros de partículas, se têm uma utilização muito citadina, são naturalmente veículos mais sujeitos a estas anomalias. E por isso, criar aqui também esta necessidade de, quando adquirirmos um veículo, procurarmos perceber qual é a utilização que nós lhe pretendemos dar. Outra matéria, esta matéria da emissão de poluentes, é extremamente importante para a nossa sociedade. É preciso perceber, e disse, já referiu, isso há estudos do Instituto do Ambiente, que nós temos aproximadamente 6.000 mortes prematuras devido à emissão de poluentes. Por isso, isto é uma matéria até um número muito superior àquele que é, por exemplo, o que tem a ver com a sinistralidade rodoviária, que já por si é um número extremamente elevado. Por isso, é necessário darmos uma particular atenção às questões ambientais, e nesse aspecto eu gostaria aqui de referir que, um dos telespectadores referiu a questão da Portaria 221 de 2012 e da necessidade de aquisição de equipamentos, dizer que os centros de inspeção estão sempre do lado da solução e do lado da prestação de um bom serviço à sociedade, e isso aconteceu com a aplicação da Portaria 221, em que for exigido pelo Estado elevados investimentos aos centros de inspeção, quer na aquisição da sua componente física dos centros, quer na questão da aquisição de novos equipamentos, que vão desde a questão dos simuladores de carga, da questão dos regloscópios, da questão das câmaras do registro fotográfico dos veículos, da questão do apetrechamento das
duas linhas de inspeção para motociclos, por isso os centros de inspeção não encontrem, de facto, obstáculo do lado dos centros de inspeção na necessidade de se fazerem investimentos, desde que esses investimentos depois sejam utilizados para benefício do cidadão e para benefício da segurança, naturalmente, dos veículos. E tendo esta regulamentação, Paulo, volto a perguntar-lhe, acredita que muitos dos carros que circulam hoje nas nossas estradas chumbariam na inspeção se esta regulamentação já fosse para a frente? Não tenho dúvidas disso. Eu diria que, se calhar, a primeira medida ou a primeira dúvida que surgia logo ao próprio consumidor é que pensaria duas vezes na remoção do filtro de partículas, caso o intervalo de medição nos centros de inspeção fosse mais apertado e, por isso, naturalmente, que estariam mais sujeitos à reprovação nos centros de inspeção. Por isso, não tenho dúvidas que esta que é uma matéria que necessita de rapidamente ser regulamentada. E deixe-me também dizer, aliás, a própria Associação já em devido tempo apresentou no Instituto da Mobilidade e dos Transportes um novo projeto de regulamentação que, de uma forma transversal, não só ao nível da classificação das deficiências, a nível de emissão de poluentes, mas também a nível de outros pontos que são inspecionados e, por isso, naturalmente, que nós precisamos urgentemente de fazer uma reformulação daquilo que é o despacho 5392 de 1999. De facto, e essa necessidade é visível, que a necessidade de aplicação da regulamentação que já está aprovada e as diretivas que já estão em curso em vários países europeus, excetuando Portugal. Já estamos nos últimos minutos, mas ainda assim ainda temos tempo para ouvir Paulo Lopes, está a ver-nos no Carregado, está em linha à espera para participar. Paulo, muito bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Está assim? Estamos a ouvi-lo. Ok. Se calhar seria interessante pensar não só apenas na questão dos filtros de partículas como uma solução, mas obviamente no preço que isso custa para os consumidores, porque os consumidores, entre aspas, são vítimas das soluções que lhes põem à frente. Ora, nós quando compramos o carro e quando começaram a aparecer os filtros de partículas, nunca ninguém pensava que um filtro de partículas poderia custar o que custa. E obviamente que podem fazer as inspeções, e acho muito bem que as façam, e depois param o país inteiro porque as pessoas põem os carros de lado. E portanto isso não é a solução. A solução sim é que as marcas arranjem soluções que sejam, digamos, execuíveis para a parte do consumidor. Se tiver que fazer essa mudança do filtro de partículas por mau funcionamento, porque já encheu, porque já está, desabilitado para cumprir a sua função, realmente ter alternativas, isto é a mesma coisa que fazer as revisões. As revisões dos carros fazem-se de 15 em 15, 20 em 20, 30 em 30 mil quilómetros. Agora, se uma pessoa, quando vai ter que mudar o filtro de partículas, gasta 800 mil euros, 2 mil euros, não há carteira que aguente, em especial tendo em conta o nosso nível de ordenados. Portanto, a questão aqui não é do consumidor ou do mecânico. A questão aqui são as soluções que são apresentadas e aqui fala-se muito nos carros elétricos. Os carros elétricos, se calhar, deixam uma pegada ecológica muito superior àquela que os carros a diesel deixam, mas isso é outra temática. Agora, não podemos esquecer o que é que está por trás disto. E o que está por trás disto é que as marcas acharam que, vamos baixar os preços dos carros, vamos introduzir aqui uns filtros de partículas e depois vamos cobrar, uma imensidão de dinheiro aos consumidores e os consumidores têm que pagar. E isso não fica feito também fica clara essa necessidade que defende aqui dos fabricantes também arranjarem, descobrirem outras soluções que sejam um bocadinho mais suportáveis para os consumidores. Em poucos segundos ouvimos ainda António Vieira, está a ver-nos em Aveiro. António, bom dia. Bom dia. Eu não vou entrar aqui. Bom dia ao Fórum. Eu não vou entrar aqui em questões políticas e de decretos de lei, nem pouco mais ou menos. Muito rapidamente, vou tentar ser o mais... Agradeço que estamos mesmo a terminar, António, por favor. Pronto. Ora bem, o filtro de partículas é como aquelas redes que nós pomos nos tacos para fritar batatas. É tão simples como isso. Ao fim de 3, 4 utilizações, vão-se acumulando resíduos. Certo? Ok. Ora, essa rede, num carro a diesel,
tem que ser mudada de 15 em 15 mil, de 20 em 20 mil quilómetros. As marcas estão fartas de saber isto, portanto acabou que o Grupo VAG, que é um Estado dentro do Estado, foi multado o ano passado em 10 mil milhões ou 20 mil milhões. Quer dizer, agora, a questão é, vamos pôr, as pessoas não sabem o que é um filtro de partículas, não sabem como é que funciona. E de facto há um desconhecimento, António, peço desculpa, mas não temos mesmo mais tempo, esgotámos o nosso tempo, mas de facto ficam aqui inúmeras questões também sobre este tema para serem aprofundadas e também para termos maior conhecimento sobre aquilo que nós estamos a falar, mas o nosso tempo terminou e resta-me agradecer aos nossos convidados aqui em estúdio, ao Hugo Tente e também através dos nossos estúdios em Matosinhos, ao Paulo Arial. Agradeço a ambos a vossa presença neste Opinião Pública, que chega agora ao fim, que tivemos a partir desta investigação da SIC para falar desta prática ilegal da retirada dos filtros de partículas dos automóveis. À hora certa, como sempre, o Jornal do Meio-Dia com a Marta Atalaia. Bom dia e até já.